Atenção! Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva agora e ative as notificações. Eu estou falando sério. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização, porque o que vamos revelar aqui hoje pode simplesmente mudar tudo o que você achava que sabia sobre este momento do Palmeiras. A notícia é quente, é recente, e está deixando a torcida em estado de alerta máximo. Mas antes de entrarmos diretamente no ponto central dessa história, precisamos construir a linha do tempo de forma correta, porque cada detalhe importa. E se você sair agora, você perde justamente a virada que explica tudo. Nas últimas semanas, o torcedor do Palmeiras tem vivido uma montanha-russa de emoções. Entre vitórias importantes, atuações convincentes e um elenco que parece cada vez mais entrosado, existe uma outra camada subterrânea acontecendo nos bastidores. Uma movimentação constante, silenciosa, calculada, que envolve empresários, olheiros europeus, ligações internacionais, reuniões internas e uma estratégia que está sendo mantida a 7 chaves pela diretoria alviverde. E por que manter segredo? Por que não se pronunciar? Por que não esclarecer logo de uma vez o que está acontecendo? Porque a situação não é simples. Não é apenas mais um rumor de venda, não é só mais uma sondagem de mercado, não é apenas o nome de um jogador sendo ventilado na Europa. Aqui estamos falando de algo maior, algo que pode mexer com a espinha dorsal do elenco, com o planejamento de longo prazo e até mesmo com a relação entre Abel Ferreira e o projeto esportivo da Sociedade Esportiva Palmeiras. O que está em jogo é muito mais profundo do que parece à primeira vista. Nos últimos meses, o Palmeiras não apenas reforçou seu elenco com contratações pontuais, como também conseguiu manter a base que Abel considera essencial. Isso tornou o time mais competitivo, mais difícil de ser batido, mais maduro e com capacidade real de disputar todos os títulos que entrar. E é justamente por isso que um movimento vindo de fora, inesperado e agressivo financeiramente, pode colocar tudo em risco. E é exatamente aqui que entramos na notícia que começou a circular e que agora está fervendo entre conselheiros, jornalistas e torcedores. Sim, estamos falando sobre Maurício. Mas não se trata apenas de interesse. Não é só monitoramento. Não é apenas conversa. Segundo informações fortes que ganharam corpo nos últimos dias, o Palmeiras aceitou analisar uma proposta de 20 milhões de euros, algo próximo a 122 milhões de reais, vinda diretamente de um clube europeu. Uma oferta que ultrapassa muitos dos valores praticados recentemente no mercado brasileiro e que mostra claramente que o jogador não é mais visto apenas como uma promessa, mas como uma peça madura, decisiva, pronta para assumir protagonismo em outro continente. Mas por que agora? Por que justo neste momento em que o Palmeiras busca continuidade, regularidade e mentalidade vencedora? É aqui que a situação se torna intrigante. Maurício, mesmo não sendo titular absoluto, é considerado por Abel Ferreira como um jogador essencial na engrenagem tática do time. É o típico atleta que muda o jogo saindo do banco, que altera o ritmo, que dá mobilidade, visão, passe vertical. É aquele jogador que não aparece tanto nas manchetes, mas que quando está em campo, muda o desenho da partida. No futebol moderno, isso vale ouro, e a Europa sabe disso. Durante semanas, representantes de clubes da Espanha estiveram observando de perto o desempenho de Maurício. E não estamos falando de observações aleatórias. Foram análises detalhadas com relatórios internos, avaliações específicas sobre sua capacidade de adaptação ao futebol europeu, mobilidade ofensiva, leitura de jogo e intensidade. Não se trata de uma sondagem por instinto. É um movimento planejado. E é justamente isso que elevou a temperatura no Palmeiras. Porque ao mesmo tempo em que a diretoria reforça que só aceita propostas irrecusáveis, ela também sabe que existe um limite. Todo jogador tem um preço. Mesmo quando o discurso público é de permanência, o futebol é um negócio. E aqui estamos falando de um negócio extremamente complexo. Mas existe um detalhe que ainda não foi divulgado amplamente. Um detalhe que pode ser o ponto de virada nesta história. Não estamos falando apenas de uma venda. Estamos falando da possibilidade, e atenção ao que vou dizer agora, da negociação incluir uma cláusula que pode trazer não apenas retorno financeiro imediato, mas também um reforço estratégico em uma posição que o Palmeiras está monitorando há meses. Sim, a possibilidade de jogador envolvido. Isso muda completamente o cenário. Porque se for apenas pela venda, a diretoria poderia simplesmente negar, assegurar a permanência e continuar com o elenco atual. Mas quando existe a oportunidade de preencher uma lacuna específica, de fortalecer uma área que vem sendo observada em silêncio desde o início da temporada, tudo muda.
E mais uma vez estamos falando de algo que Abel Ferreira considera essencial: reforçar o equilíbrio. Abel sempre deixou claro: o Palmeiras só funciona quando o sistema é equilibrado, quando cada peça cumpre uma função clara, quando existe profundidade no banco, quando existe continuidade. E é justamente isso que torna essa situação tão delicada. Vender Maurício agora pode ser um risco enorme, mas recusar uma proposta desse tamanho pode ser ainda mais. Estamos diante de um daqueles momentos que definem o futuro do clube pelos próximos anos. E por isso a diretoria está dividida internamente. Há quem defenda a manutenção por questões táticas, de entrosamento e de estabilidade. E há quem veja a venda como uma oportunidade para abrir espaço financeiro e estratégico para novos movimentos. E é exatamente essa divergência que está sendo discutida neste momento, longe dos holofotes, longe das câmeras, longe das entrevistas. Reuniões, debates, cenários, prazos, cláusulas contratuais. Nada ainda é definitivo. Mas a proposta existe. Está na mesa. Foi vista, estudada e está sendo analisada. E o que resta ao torcedor é a incógnita. Não se sabe ainda se Maurício vai ficar. Mas pela primeira vez existe uma chance real e concreta de que ele saia. E isso pode mudar muita coisa. Agora eu quero saber de você. Diga nos comentários. Você venderia ou manteria Maurício? A quantia vale o risco? O elenco está preparado para essa perda? Antes de encerrar, reforço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho e deixe sua opinião. Você faz parte desse debate. E nas próximas horas mais informações podem surgir. E você não vai querer ficar de fora. Não é exagero. O que vamos revelar aqui hoje é uma daquelas informações que podem simplesmente virar o rumo da temporada, mudar análises, mexer com o emocional da torcida e criar uma reação que pode não ter volta. Então se inscreve, ativa o sininho e fica comigo até o fim, porque somente quem acompanha tudo, detalhe por detalhe, entende o que está realmente acontecendo dentro do Palmeiras. Agora respire fundo, porque o que está acontecendo não é apenas uma notícia isolada. Não é um problema simples, não é um contratempo normal de calendário ou apenas uma fase. Estamos falando de uma situação que impacta diretamente o time que vai a campo, o planejamento tático do Abel Ferreira, o moral do elenco e até mesmo a imagem do clube diante da competição que estamos disputando. E como você sabe, nesta parte decisiva do campeonato, cada peça importa, cada minuto importa, cada detalhe importa. Mas nós não vamos jogar a notícia principal logo de imediato, porque para entender a dimensão do que está acontecendo, precisamos relembrar o contexto recente. O Palmeiras vem vivendo um momento onde tudo parece estar sempre no limite. Jogos decisivos, disputas apertadas na tabela, pressão constante da torcida, expectativas altas e um elenco que está sendo testado mentalmente, fisicamente e emocionalmente. É aquele momento em que o menor desequilíbrio pode custar caro. E é justamente por isso que o que está acontecendo agora é tão dramático. O clássico contra o Santos nunca é apenas um jogo. É história, é rivalidade, é confronto direto, é atmosfera quente, é pressão da torcida adversária, é jogo de estratégia. E desta vez, além de tudo isso, o Palmeiras vai carregar um peso adicional, um peso que talvez poucos estivessem preparados para absorver. Porque o Palmeiras simplesmente chega para esse jogo com mais de um time inteiro de desfalques. Sim, você ouviu certo. Não é exagero. Não é interpretação. Não é frase de impacto gratuita. O Palmeiras tem mais de um time de desfalques para enfrentar o Santos, e isso foi confirmado nos últimos dias de forma escalonada, como um efeito dominó que parece não ter fim. Vamos listar com calma, porque é nesse momento que você começa a perceber a gravidade da situação. Primeiro, os lesionados. O Everton, Lucas Evangelista e Paulinho. 3 peças importantes, cada uma com função específica, ausência já difícil por si só. O Everton, referência técnica, líder de bastidor, segurança defensiva. Paulinho, dinamismo, chegada na área, intensidade. Lucas Evangelista, construção, inteligência, giro rápido, leitura. São peças que não se substituem com facilidade. Mas o Palmeiras já vinha convivendo com isso. O problema é que, nos últimos dias, o cenário se agravou. Entraram na lista de desfalques os convocados para a data FIFA. Gustavo Gomes e Ramon Sosa, convocados pela seleção do Paraguai. Joaquim Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres, convocados pelo Uruguai. Flaco Lopes, chamado pela Argentina. Vitor Roque, convocado para defender o Brasil. Sim, você entendeu. São 7 jogadores que deixam o elenco exatamente no momento mais sensível. 7.
Não é comum ver um clube brasileiro perder essa quantidade ao mesmo tempo, ainda mais em uma fase decisiva do Campeonato Brasileiro. E não para por aí. Andrés Pereira e Alan estão suspensos. 2 jogadores fundamentais na estrutura de meio-campo. Andrés, que dita ritmo e cadência. Alan, o pulmão, o equilíbrio, a marcação inteligente. Quando você soma tudo, chegamos ao número que causa impacto imediato. São 12 desfalques. 12. Com isso, Abel Ferreira se vê diante de um desafio que ele raramente enfrentou nesta proporção: montar um Palmeiras competitivo, organizado e eficaz para um clássico fora de casa, contra um rival embalado e motivado, com uma escalação praticamente reinventada. E é aqui que entra a parte mais alarmante de toda essa história. O Palmeiras precisa vencer. Sim, não é apenas sobreviver, não é apenas jogar, não é apenas administrar. É vencer. Porque qualquer empate ou derrota pode custar a liderança do campeonato. O Flamengo encostou. A tabela não permite oscilação. E isso aumenta exponencialmente o peso emocional do jogo. Estamos falando de um cenário onde o Palmeiras vai jogar fora de casa, sem sua espinha dorsal, sem titulares-chave, contra um rival histórico, precisando vencer. E mais, o jogo é na Vila Belmiro. Território hostil, campo curto, pressão psicológica intensa, torcedor adversário em cima, clima de guerra. Pare por um momento e reflita sobre o tamanho da responsabilidade que recai sobre Abel Ferreira agora. Ele precisa fazer o que ele sabe fazer melhor: reconstruir um time competitivo dentro do caos. E é aqui que nasce a pergunta que está deixando a torcida inquieta. Quem vai jogar? Quem vai assumir a responsabilidade? Quem será o líder dentro de campo? Quais peças da base podem entrar? Abel vai mudar o esquema tático? Vai reforçar a defesa? Ou vai tentar surpreender no ataque? São dúvidas que tomaram conta de grupos de torcedores, debates de mesa redonda, bastidores de conselheiros e comentários de jornalistas nos últimos dias. E existe um detalhe ainda mais profundo acontecendo por trás disso tudo. Nos treinamentos internos, Abel testou alternativas pouco usuais. Jogadores treinando em posições que normalmente não ocupam. Mudança na saída de bola. Variação de linha defensiva. Utilização de jovens que estavam sendo preparados silenciosamente. Ou seja, enquanto externamente a situação parece de desespero, internamente existe planejamento. Existe estratégia. Existe direção. Mas há um risco. Sempre há. Porque ao final, tudo será decidido dentro de campo. E um jogo como esse não perdoa erro. Agora eu quero ouvir você. Qual é a sua opinião sobre essa situação? O Palmeiras conseguirá superar todos esses desfalques? Quem você colocaria como titular no clássico? Você acredita que Abel deve arriscar ou jogar de forma mais conservadora? Comenta aqui embaixo. A sua opinião importa. Ela ajuda a alimentar o debate e fortalece a nossa comunidade de palmeirenses que realmente entende de futebol. E antes de ir embora, lembre-se: se inscreva no canal agora. Ative o sininho. Deixe seu like. Isso é essencial para que a nossa voz continue ecoando para todo o Brasil. E principalmente, deixe nos comentários a sua escalação ideal para o clássico. Vamos criar juntos o debate que o Brasil inteiro vai acompanhar.